Oi, tudo bem? Estamos retornando aí com a segunda parte da live com a Helena, conhecida Helena do Mundo Ágape. Alguns conhecem ela como Lúcia, Heleninha, como ela mencionou, né? Então é bênção e realmente grandes frutos, como Deus fez a família dela, né? Uma obra tão maravilhosa, isso é tremendo demais. Ela está entrando aí, o pessoal também está entrando novamente. Amém? Cheguei. Vamos para vocês, o pessoal já vai entrando aí. Então, só voltando um pouquinho, né? Você estava mencionando aí do professor, você falou no finalzinho do ano aí que esse professor de Pindamonhangaba, o nome dele é Diogo. Ó que memória boa, hein? Eu gostava Que, muito. que talvez o ano que vem ele não ia vê-la mais. E aí, fique à vontade, os irmãos já conectaram aí. Acho que já está aí a quantidade. Aí, lá estou eu falando com ele, falei assim, professor, acho que o senhor não vai me ver aqui o ano que vem. Aí É, ele falou para mim assim, como assim? Não faça isso. Eu lembro que ele foi muito carinhoso comigo. Falei assim, não faça isso. Eu vejo em você uma pessoa muito dedicada, uma pessoa que vai ser assim uma ótima. Ele me via até como uma juíza, ele falava. Eu vejo você assim na magistratura. Eu acho que você vai seguir uma carreira muito boa, muito produtiva. E eu falei assim, ai, doutor Diogo, será? Não sei. Falei bem assim, não sei. Sabe, eu gosto, eu sonho em ajudar as crianças. Eu sempre tive esse meu veio focado com as crianças e no social. E eu falava assim, eu acho que não vai dar certo. Não sei se eu vou querer continuar fazendo direito. Eu quero ir para esse lado social. Aí eu falei assim, é. olha, vamos fazer o seguinte. Pense muito nisso que eu estou te falando. Eu vou torcer muito para que você esteja aqui o ano que vem, ele falou para mim. E daí eu lembro que eu fui fazer uma viagem, eu fui para a Alemanha, que uma amiga minha tinha me mandado um convite e comprado a passagem para mim, para eu ajudá-la na Alemanha, a Karen, que ela estava, o marido trabalhava lá e ela precisava de alguém para ajudar a fazer as malas lá, então eu fiquei, foi 2 meses quase que eu fiquei na Alemanha com ela. E É. daí eu fui, e foi bem nesse período das férias, fui em dezembro para lá, em janeiro eu voltei no dia do meu aniversário, que é 26 de janeiro. Voltei e daí eu fiquei pensativa nesse tempo todo, foi maturando isso tudo. E daí eu resolvi concluir a minha faculdade. Quando eu terminei, eu queria ser promotora de justiça, eu não queria ser juíza não, nem advogada. Eu queria ser promotora de justiça. Só que daí meu pai já estava doente. E daí eu fazia cursinho, eu comecei a prestar concurso público, mas essa vida com meu pai acabou atrapalhando muito em algumas questões, embora eu me dedicasse muito para os estudos. Mas eu creio que era isso que não me queria lá. Ele me queria na Amém. advocacia, porque ali também eu pude ajudar muitas pessoas com mais liberdade, que eu creio que no poder, Amém. num órgão público eu não teria essa liberdade, Sim, né? sim. E ali, advogando, você tem o seu escritório, você tem uma independência, né? Você tem uma autonomia do que você faz e fala e com quem e tudo mais. Então, eu lembro que quando eu comecei a advogar, foi tudo assim, a minha vida, Elia, eu falo, por isso que eu falo, tudo mudou desde que Deus entrou na nossa vida. Porque daí depois Aleluia. aí eu me converti e tudo mais. E Deus direcionava. Então, Deus vai fazendo as coisas e Ele vai realmente suprindo e cumprindo as nossas vontades, né? E Ele faz infinitamente mais do que tudo aquilo que nós pedimos ou pensamos mesmo. Por quê? Aí eu fui advogar porque eu queria ter liberdade para ter minha vida e poder trabalhar. E eu tenho. Aí eu gostava da questão administrativa, administrar as coisas. Através da advocacia, eu entrei nos conselhos municipais representando a OAB, conheci o Conselho Municipal do Direito da Criança e do Adolescente, onde eu comecei a entender um pouquinho dessa vida, assim, mais pública.
Fui indicada para trabalhar na Fundac, que era a Fundação da Criança e do Adolescente daqui. Fiquei 8 anos lá. E ali meu coração, nossa, como eu amei trabalhar lá. Lá eu coloquei meu coração mesmo, porque era o que eu gostava, trabalhar com criança, né? E crianças que estavam em situação de vulnerabilidade mesmo, que é aquilo que eu queria fazer quando eu, né? Que eu estava em dúvida quando eu estava fazendo o meu Sim. primeiro ano de direito. Então, assim, Deus juntou tudo. Eu lembro uma vez, isso é um testemunho muito bonito. Eu orava na janela, porque quando eu morava lá, que a gente tinha o comércio, era um sobrado, e ele dava de frente para o mar. Meu quarto era o último de cima, então, tipo, era o segundo andar. E eu gostava de orar olhando para a janela, que eu via o mar, né? E tinha a visão toda da Praia do Matarazzo até o aeroporto. E eu gostava de orar na janela, que nem Daniel, né? Que orava na janela. E por causa da faculdade de Direito, eu tinha feito estágio com a doutora Elaine Taborda, uma promotora de justiça que passou aqui por Ubatuba. E eu lembro que numa conversa, ela falou para mim sobre os adolescentes que estavam cumprindo medida socioeducativa. E ela, abrindo o coração dela, ela falou para mim assim, poxa, Helena, seria tão bom se tivesse um trabalho aqui em Ubatuba. E aquela conversa que eu tive com ela me tocou muito. E eu lembro que na janela eu comecei a orar. E comecei a orar e fiquei pedindo assim, Deus, por que que não posso, a gente não consegue fazer alguma coisa aqui em Ubatuba por isso? E comecei a É. interceder. Eu nem sabia orar direito ainda nessa época. E eu comecei a interceder, 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 mas eu não sabia ainda de nada. Pois quando eu entrei na Fundac, o que que Deus colocou na minha mão, Hélio? Um convênio para ser assinado com a Fundação Casa, que, né, hoje Fundação Casa, mas na época era a FEBEM, que era para fazer um trabalho com esses jovens que cumprem medidas socioeducativas. Olha que Então, benção. resposta de oração. E tudo na minha vida é assim natural. É engraçado porque acontece de forma natural. Então, as coisas vêm no meu coração, né? Eu falo, tem gente que ouve a voz de Deus, tem gente que sonha, tem gente que, sei lá, né? Cada um tem uma forma de ter um Sim. relacionamento com Deus. O meu relacionamento com Deus, eu não ouço Deus. Sonho eu tenho de vez em quando, mas ele é interior, é engraçado, eu não sei explicar, mas eu sinto. E a gente tem que ter cuidado quando a gente só sente, né? Porque o nosso Isso. coração é enganoso. Mas, assim, vem aquela vontade, por isso que eu falo, Deus coloca, né, o desejo no nosso coração, e daí ele vai e coloca também o realizar. Mas Sim. comigo é assim, então, põe um desejo e eu nem entendo, mas eu começo a desejar aquilo, e daí aquilo vai expandindo, expandindo. Quando eu menos imagino, puf, explode, acontece, né? Então, Amém. isso foi assim na Fundac, quando eu quis dar aula no Tancredo, e Deus abriu essa porta, e outras coisas na minha vida. Mas sempre de uma forma assim que eu nunca imaginei. E daí, corajosamente, eu falo, vou enfrentar esse desafio. Vou lá e faço. E Deus honra. Então, Amém. assim, voltando naquilo a primeira parte da live, não dá para viver sem Jesus. Não dá para viver sem Não. estar na presença de Possível. Deus. Ele é tudo. Ele é tudo. Então, ou a gente apresenta a vida da gente para Ele e fala, Senhor, toma conta, porque não tem melhor mão para a gente colocar do que a mão de Deus. Ou Amém. então, a gente fica capengando, que era a minha vida anterior, que é o que eu vejo, né? Patinava, quantas coisas sofri de bobeira, né? Que não precisava ter sofrido. E hoje minha vida é outra. E só te falando uma coisa, Hélio, que você falou, né? Eu acho que é importante que as pessoas saibam. Porque você falou, a Helena sempre sorrindo. Eu imagino que seja uma marca minha mesmo, meu sorriso, porque todo mundo fala, né, que eu sou sorridente. E É. eu gosto de sorrir mesmo, né? Então não adianta, eu gosto de sorrir. Até quando vai tirar foto 3x4, eu falo, pode sorrir? Detesto ficar com carão. Aí a turma dá risada, tá bom.
Mas eu gosto. Mas eu já fui depressiva, Olha, sabia? Eu tive uma depressão terrível por um relacionamento amoroso mal resolvido. E aquilo, eu entrei num grau de depressão horroroso. Eu não amém. falava com ninguém, eu só chorava, eu não tinha ânimo para nada. Olha o que Deus fez. Naquele tempo eu não era convertida, mas eu falo, Deus já me amava naquele momento, ele já me amava e tinha um propósito para a minha vida. Ele me Amém. ajudou a sair dessa depressão. Eu lembro que eu comecei escrevendo, né? Eu creio que foi Deus que me direcionou. Como tudo lá atrás eu vejo Deus na minha vida, Hélio. Até quando ele não estava conscientemente na minha vida, né? Que eu não Amém. ouvia ali, que hoje eu entendo a presença dele. Mas quando eu não entendia a presença dele, Deus já estava. Às vezes as pessoas não entendem isso, né? Eu acho que é isso que eu Sim. gostaria que as pessoas entendessem, sabe, Hélio? Que mesmo que você não entenda, olha, gente, entenda isso, porque eu demorei para compreender, e é importante. Mesmo que você não entenda a importância de Deus na tua vida, ou se Deus está ou não está na tua vida, entenda que Deus está na sua vida. Ele tem um propósito na tua vida, e ele quer que esse propósito se realize, ele está de mão dada, né, atrás de você, te empurrando para que você vá realizar aquilo, te guardando para que o inimigo não te roube do propósito que ele tem para você, porque é isso que eu vi. Deus fez isso na minha vida o tempo todo. Desde criança me guardando, em cada fase da minha vida, me ajudando nesse caminhar com ele. E hoje, com 53 anos, assim, tenho muito que aprender, tenho muita coisa para fazer, tenho, não sei se vai dar tempo, mas assim, o que Deus tiver para mim vai dar tempo. Isso eu tenho certeza. Amém. Mas Deus preparou e eu creio que vou cumprir um a um, no cuidado que ele tem em cada detalhe. Hoje eu enxergo, mas foi lá atrás que ele começou tudo isso. Cada detalhe que eu vivi, eu tive a mão de Deus. Então, quando eu passei por aquela depressão, e Deus falou assim, começa a escrever. Eu falo que é Deus porque veio de dentro de mim. É o que eu falo que hoje eu sinto assim, Deus falando. E lá atrás, eu peguei um caderno e comecei a escrever o meu dia. E os primeiros dias que eu escrevi eram bobos. Era tipo, acordei. Né? Tipo, acordei. Aí depois, nem lembro, tipo, comi arroz, feijão, exemplo, né? E daí fui dormir. Os primeiros dias era assim, idiota mesmo que eu escrevia lá. Mas depois eu comecei a abrir meu coração naquele diário, né? Todos os dias eu escrevi alguma coisa. E aquilo me tirou dessa depressão. Incrível, porque não Amém. existe isso. A gente sabe o quanto é difícil uma pessoa deprimida sair da sua Sim, depressão. sim. Mas eu sempre tive fé. Isso sempre tive fé. Sempre acreditei em Deus. Não sabia como, mas eu acreditava em Deus. Sempre Amém. tive isso muito nítido na minha vida. E acho que esse temor que Deus falava comigo, me cuidava, me guardava e me puxava para a presença dele. Né? Então Amém. hoje estou pertinho dele, não desgrudo, não desgrudo. Né? Às vezes tem pessoas que vêm com tentação para a gente sair da presença dele. Mas eu não quero sair e não vou sair. Né? As palavras têm poder, Amém. então eu falo isso, determino isso na minha vida. Não vou sair nunca, o inimigo não vai me roubar da presença de Deus jamais. Porque eu quero estar e estarei sempre com ele. Eu sei o Deus que eu tenho crido, que é o Deus que me sustenta, sustenta a minha família, nos guardou nos tempos difíceis e nos tempos bons ele nos dá tudo que a gente necessita. Então, Amém. eu vou estar sempre junto dele. Deus é maravilhoso. Aleluia. Falei E demais, olha, Hélio. Falei não, demais. fica tranquilo. Eu tinha feito as primeiras lives, eu tinha feito só com homem. Então não passava de uma hora. Aí eu fiz a Mulher primeira não é live, assim. eu fiz a primeira live que serviu bastante como um direcionamento, né? Existe diferença, assim, existe um outro diálogo quando é com uma mulher de Deus, né? E, e fique à vontade, eu fico muito feliz porque assim
Eu acho que isso é que é importante, porque talvez você ache que você está falando algo que para você é natural, para você, para outras pessoas vai ser edificante, vai alimentar a fé delas, vai trazer esperança, vai trazer uma certeza de que o Senhor é bom em todo o tempo e por mais difícil que o tempo seja, Deus vai continuar sendo bom. Por mais que a gente deixe de acreditar, Deus não deixa de existir por isso. Então, a consciência de quem é Deus e a plenitude, né, vai depender do que você, como você o enxerga. Se você o reverencia, se você o honra quando ninguém está vendo, como você mencionou. Você falou sobre os dois poderes seu, né? Lá em Isaías 40:31 fala assim: mas os que esperam no Senhor renovarão as forças, subirão com as asas como águia, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fadigarão. Assim, Deus já desde o começo estava falando para você: olha, você vai voar voos longos. E Deus fala que Ele é a Ah, nossa proteção também, né? Que Ele nos guarda, então não tem. Mas nossa, vamos para os te finalmente guardar. aí, deixa eu adiantar um pouquinho, mas te agradeço, fica muito em paz, te agradeço por esse tempo tão precioso, tá? Mais uma vez. Eu que agradeço. Me fala aí qual é o seu maior desejo, qual é o desejo do teu coração hoje? Aí hoje, da vida pessoal ou espiritual? Tem de tudo, eu tenho muito desejo. Vi que você falou que é sonhadora, que você tem bastante expectativas e sonhos, mas sempre tem algo que ele acaba contemplando tudo, ou seja, tem um desejo que você fala, puxa, esse aqui ele parece que cobre tudo. É igual o amor de Jesus. O amor de Deus, ele é insubstituível, não tem, né? E eu tenho visto isso porque eu achei que o amor de um casamento não fosse superar. E não superou. Pelo contrário, através de um casamento, nós temos uma família que o meu filho me traz um outro tipo de sentimento que eu não consigo imaginar em lugar nenhum. Então, Deus sempre vai surpreendendo a gente, né? Então, o meu desejo maior é esse, Hélio, é ter a minha É, família. É a minha amém. família. Esse é o meu maior desejo. Minha mãe sabe. Tanto que minha mãe fala sempre assim: ah, eu não quero morrer antes de ver a Helena casada. Ela sempre fala isso. É o meu desejo, né? Ter a minha família, né? Ter um marido do meu lado, formar uma família que seja minha, né? Que eu chame de minha, né? Como se diz, né? Ter É, isso que você viveu com a Thalita, né? Essa alegria de saber que você tem alguém com quem você vai se completar, sabendo de amém. todas as dificuldades que envolvem um Sim, casamento, né, de todas as adaptações que são necessárias, mas também conhecendo que o amor é capaz de superar todos os desafios, de fortalecer e nos fazer melhores dia após dia, né, e de colhermos frutos maravilhosos. Esse é o meu maior desejo, é ter uma família que eu chame de minha, que vai além dessa coisa de eu tenho minha mãe, né, eu tenho minha irmã, não, eu queria ter a minha família, né? Aquela que eu vou, vou ter, né? Acho que não tem outra palavra, né? é um outro Eu, lar. meu marido, isso, um outro lar. Não que eu venha ter filhos naturais, que eu acho que pela minha própria idade, só se Deus me fizer como Sara, né? Que daí Amém. ela foi mãe Então ainda muito. falta bastante, né? Porque Sara tinha 95 Eu tô anos. com 53, ela tinha Fica 100, tranquila, né? é isso. As Como realidades são diz, outras. Mas, Deus é. fala que Ele é o Então, esse é um mesmo ontem, desejo, hoje e eternamente, né? sim. Esse é um Amém. desejo muito especial. Agora, eu tenho um desejo muito, assim, grande, que eu ainda não consegui cumprir. Esse está mais palpável, eu falo. Que eu quero ir para a África. Eu Olha que quero ir para a bênção. África. Eu tenho, meu coração sempre bateu muito forte por ir para a África, mas é que eu ainda não tenho condições de ir. Né? Uma época eu não tinha condição financeira, hoje eu não tenho a condição, eu digo, de poder ir, sabe? Porque hoje a minha mãe hoje só tem eu e ela aqui em Ubatuba. Então, se eu viajo para ir para a África, ou ela vai junto, que ela não quer, né? Tipo, ficaria ruim para ela, porque ela tem algumas limitações ali para poder fazer viagem assim. E, Sim. tipo, eu vou para servir, né, a Deus. Então, é diferente.
Sim. Então, eu não tenho condições ainda, mas eu ainda vou à África, independente de qualquer coisa, um esquema eu vou armar. Deixa minha mãe com Amém. alguém, chamo minha tia, alguém fica com a minha mãe aqui para alguma coisa que ela precise, e ainda vou para a África, que eu quero ir para lá, é meu desejo. Meu coração bate forte mesmo. Amo aquele povo. Não sei como vai ser quando eu chegar lá e pôr o pé naquela terra, mas eu sei que vai ser muito especial. Amém. Sabe o que é interessante? Eu sempre creio assim, a palavra ela tem muito poder. Quando declarada, Deus, o próprio Jesus falou, né? O que você ligar na terra será ligado no céu, o que você desliga na terra é desligado no céu. Então, aquilo que a gente declara com fé, sendo segundo a boa vontade de Deus, eu creio no cumprimento da palavra de Deus. Então, assim, na grande maioria, igual essas lives, ela tem trazido muito isso. Ela faz todo um resgate, todo um voltar no tempo e ao mesmo tempo você começa a enxergar como que Deus ele nos deu abundante graça, derramou seu amor e está preparando e vai te alimentando também, né? Mais uma pergunta aqui, um louvor impactante, Como? Não um entendi. louvor, um louvor Ah, o impactante, um louvor. louvor que você, isso, Olha, eu tenho um louvor que eu amo mesmo, é do Paulo César Baruch, Dependo de Ti. Esse louvor, assim, ele é muito impactante na minha vida mesmo, que ele fala, Senhor, como eu dependo de Ti para me curar, para me ensinar, né? É muito especial. Esse amém, louvor, para mim, é muito impactante. Dependo de Ti, do Paulo César Baruch. amém. É uma passagem bíblica, é claro, a Bíblia é apaixonante, né? Ela é uma pedra preciosa e quanto mais você mergulha nessa pedra, ela vai brilhando cada vez mais, vai trazendo uma luz, uma graça. Mas sempre a gente tem uma passagem bíblica que nos chama a atenção, que fez parte de um momento ou faz parte da história sua, né, de mudança de vida. Olha, eu tenho, na verdade, é um versículo de que ele tem norteado a minha vida. Eu digo assim, foi depois dessa guinada toda da minha vida e algumas decisões que eu tomei, e está em Salmos 18. Salmos 18, versículo 25 e 26. E ele fala da atitude como que a gente deve ser. Então ele fala, né, com o benigno te mostrarás benigno, com o homem sincero, acho que com o homem sincero te mostrarás sincero, com o puro te mostrarás puro, e com o perverso, isso que me chama muito a atenção, te mostrarás indomável. Algumas versões tá como indomável, outras eu não lembro agora, mas é tipo, seja firme, né? Não se dobre ao perverso, né? Não seja mal como ele, né? Eu guardo isso, acho que por várias questões, e até pelo meu trabalho, né? Porque Sim, a gente, como advogado, todas as profissões têm as pessoas que acabam deturpando, né? De ir para o lado ruim. Mas, assim, na minha também tem, né, as pessoas que acabam levando para o lado ruim, até por poder manipular as sim, leis a favor disso ou daquilo. E eu tenho muito comigo essa questão de fazer o que é o certo. E nisso eu sou chata mesmo, né? é, Tem a regra? Tem. Tem que cumprir, né? Isso, nesse ponto eu sou chatíssima mesmo. Mas acho que principalmente por isso, né? Então, não se dobrar ao perverso, né? Se mostrar indomável, né? Ninguém vai me dominar. Mal, né? Você não tem poder contra mim, mas contra o puro, te mostres puro, né? Contra o sincero, seja sincero, né? Se mostre, né? Pague o bem com o bem e o mal não pague com o mal. Mostre o amor, mostre o bem e seja indomável. Mas esses Salmos 18, 25 e 26 é assim extremamente tocante na minha vida. Eu fui, amém. como é que fala? Professora homenageada de uma turma minha do Tancredo, né? Do curso de contabilidade, primeiro ou terceiro MIC. E eu lembro que eu coloquei isso no meu discurso.
Aí as pessoas ficaram marcadas por esse discurso. Depois os meus alunos me mandavam mensagem: Pro, qual que era o versículo lá que você falou que eu gostei? Como é que é aquele papo lá do perverso? Gostei muito. Amém. Mas né, é muito impactante. É. Ser simples como a pompa e astuto, né? Como a serpente, e Deus fala sobre isso, né? A gente sabe que a gente só não pode perder os nossos princípios, né? Isso é bênção de Deus. Bom, para a gente concluir, talvez, não sei se em todo esse período a gente conseguiu falar tudo. Você conseguiu se expressar ou Eu eu acho fiz que as eu perguntas que tagarelei eram no tudo, campo? né? Mas, então, fica esse momento para você deixar uma mensagem para aqueles que estão até agora com a gente, aqueles que vão ouvir posteriormente, possam receber uma palavra de esperança, uma palavra que Deus colocou no teu coração, tá bom? Fique à vontade. Eu não preparei nada assim especial, mas assim, o que eu gostaria de deixar de mensagem, né, para as pessoas que chegarem até esse momento da live, né, é que vale a pena estar com Jesus, independente do que a gente atravessa. Se a gente está bem, é fácil servir a Deus e estar com Ele, porque é natural, né? A gente está contente, então o caminhar com Jesus é bom. Mas a gente se mostra fiel quando a gente passa pela provação, quando um desafio surge à nossa frente. Quando a gente está numa situação cômoda, eu consigo ser fiel a Deus independente de qualquer coisa, né? Dentro da minha casa, com as pessoas, às vezes, que me conhecem mais, às vezes eu vou me mostrar mais e talvez eles mesmos vão me confrontar mais vezes nas minhas Sim, limitações. E é ali que eu vou é. ter que mostrar mais, né? Que eu sou capaz de mostrar a face de Jesus antes da minha, né? Amém. Porque isso é o que temos de mais importante. Então, lembrar que a fidelidade a Deus vale a pena, é o caminho, porque não tem outro, né? Jesus é o caminho, e sermos fiel a essa palavra que ele nos deixou, que nos Sim, ensina realmente o que vale a pena, o que é o correto. Quando Deus fala, né, do que você pode fazer, é porque ele sabe que aquilo é uma região boa na sua vida que vai te levar para caminhos de sucesso, de vitórias espirituais e construtivas na sua vida. amém. E há uns 20 dias atrás, eu estava varrendo o quintal e tinha folhas ali, que tem uma jabuticabeira, eu estava varrendo essas folhas e me veio assim no coração: por que o pecado é pecado? E eu fiquei pensando assim: por que o pecado é pecado? Como assim? Que o pecado é pecado? Aí, e fiquei matutando, né, com aquilo, encucado na minha cabeça, encucado. Pecado, ele é pecado, porque ele te afasta de Deus, ele te faz sofrer, ele faz com que a tua vida seja aquela vida que eu tive lá atrás, daquele tempo de depressão que eu contei aqui na primeira parte da live. Ele Sim, faz com que você não alcance o objetivo que você quer alcançar, né? É, o pecado, ele é pecado porque ele te frustra de ser a obra maravilhosa que Deus fez e te criou para ser, né? Por amém. isso o pecado é pecado. Então, ser fiel a Deus é cumprir a palavra dele, é buscar cumprir o que a Bíblia nos ensina, porque ali nós vamos ter o que realmente é certo, o que é errado e não devemos cumprir. Nos ensina a pagar o mal com o bem, nos ensina a Sim, nos arrependermos quando vimos que estamos errados, nos ensina a sermos humildes, e isso vai sempre nos ajudar a não pecar e nos aproximarmos mais da presença de Deus. E assim podemos ser uma semente que se desenvolve como uma terra boa,
numa árvore boa, que vai dar uma sombra boa, né? Aproveitando a semente, né? Que é Isso. o tema da live. Que vai dar flores que darão frutos, e esses frutos que darão mais sementes, né? Amém. Então, eu penso isso, vamos nos manter firmes com o Senhor, mais do que tudo, vale a pena, e sempre vai valer a pena. Amém? Amém. Puxa, que honra. Muito obrigado. Muito obrigado por tanta clareza, facilidade na comunicação. É uma forma de se expressar de um jeito com bastante compreensão, né? Isso facilita para que a gente consiga receber com tanta graça aí aquilo que realmente eu particularmente estava ansiando de poder te conhecer um pouco mais. Então eu vi como realmente você tem gigantescas sementes, né? Não são nem pequeninas sementes, são grandes sementes. Isso é tremendo. Eu profetizo que tudo aquilo que você colocar a mão, o Senhor possa te dar como possessão, onde você colocar a sola dos seus pés, o Senhor possa preparar esse caminho de uma forma tremenda, te dando sabedoria, inteligência e honrando tudo que Ele te prometeu, tá? Em nome de Amém, em nome de Jesus. Jesus. Muito obrigado, te agradeço. Minha esposa te ama demais, já escreveu Ah, eu duas amo a vezes Thalita. aí. Até eu ia E falar, eu não consigo ler, sabia? Quando tá passando as coisas, eu me é, atrapalho. E agora eu tô vendo aqui a Thalitinha, né, escrevendo, Thalita, eu amo você também, meu amorzinho, viu? Eu tenho tanta alegria quando eu lembro do nosso tempo que a gente trabalhava junto, né, no Mundo Ágape, muito gostoso, te amo, viu, Thalita? E Hélio, entrou aqui que eu vi, também o Vitor Barreto. O Vitor, tem isso, uma foto dele criança, que foi meu é, aluninho, cuidei do Ian, cuidei do Vitor, os dois isso, irmãos, que são um jogador de futebol bom, né? E isso, a boa da bom, casa, estão. né? Tô seguindo São eles aí esportistas, também. ó, profissionais aí, né? Se Isso. profissionalizando mais ainda. E vi o Vitor ali falando, né? Queria mandar um beijo para você, Vitor. Ó, você tá longe, mas não se afaste nunca da presença de Deus. Se lembre muito disso, viu? Que você tem a palavra no teu coração. Não se afasta, não. Porque tentação tem, ainda mais no meio do futebol. Então, tome, né, cuidado aí, se mantenha firme, hein, amigo? Hoje é meu amigo. Amém. É isso mesmo. E o Benjamin também te manda um beijo, porque você foi a primeira pro dele, né? E Ali na olha que ele é historinha, né? arredio, né? É É, difícil de conquistar, né? ele fica, mas aí ganhou o coraçãozinho, é uma pessoa extremamente preciosa também. Muito Lindo. obrigado, Deus te abençoe. Aos irmãos e irmãs que ficaram, muito obrigado mais uma vez. E assim, tem sido momentos preciosos esse que a gente pode desfrutar e conhecer pessoas tão maravilhosas que durante anos nós não temos, porque muitas coisas não permitem que isso aconteça, né? Mas É Deus não verdade. permite que caia nenhuma chuvinha, né? Nenhuma semente na terra sem produzir tudo que Ele tem como propósito e volta para Ele. Então eu creio muito nessa graça de Deus, viu? Boa Amém. noite a todos. Boa Shalom. noite. Tchau, tchau. Shalom, Dá um beijo na obrigada. sua mamãe também, né? Trouxe, ela tá ouvindo. Ela não Ah, tinha Instagram, assim, não entrava no Instagram. Eu fui lá, pus para ela, e daí agora ela ficou ouvindo, que eu daqui tô ouvindo o celular alto dela, lá na isso. sala. Amém. Deus abençoe. Eu vou mostrar para minha esposa a Tchau, primeira paz. parte que você falou dela lá, tá? Tchau, tchau, pai. Paz, tchau. Shalom. Tchau, tchau. Shalom.